Obrigada. 3, 2, 1. Vamos para o material. Eu vou deixar assim, porque vai ficar melhor de eu expor as informações para vocês, tá? Então, primeiro ponto, deixa eu desligar aqui a câmera. Primeiro ponto que a gente precisa entender, né, na produção textual é que não existe produção textual sem pesquisa, tá? Matheus, por que você diz isso? Porque você não vai conseguir produzir textualmente sem que você tenha um conhecimento prévio, um conhecimento teórico sobre aquilo que você quer escrever, né? E isso exige de vocês, com certeza, o desempenho de diversos aspectos, né? Desde aí as informações passadas com coerência, né, com coesão, até aí a obediência às normas técnicas que exige a produção textual acadêmica. Existe uma grande diferença da gente escrever lá no WhatsApp o texto, né? E a gente escrever o texto para a faculdade, a gente escrever o texto durante a nossa jornada acadêmica. A partir do momento que você precisa lidar com normas, regimentos, critérios, né, regulamentos, você se coloca, né, consequentemente, em um lugar de diferença daquilo que você tem no cotidiano, né? Que é escrever um texto no WhatsApp, né? Quem é aí do tempo do Orkut, né? Quem é do Orkut? Eu sou do tempo do Orkut. Né? A gente escrevia lá os depoimentos no Orkut para as pessoas que a gente gostava. Então, são textos diferentes. Existem várias formas de produzir textualmente. E uma delas, quando você entra na vida acadêmica, né, é a produção textual acadêmica, produção textual dentro da academia, né? Da academia que eu falo não é de puxar peso, é da academia, né, de conhecimento, da academia de letras, da academia ali, acadêmica mesmo, né, no sentido de exercício do conhecimento, né? Tanto de dar conhecimento como de receber conhecimento, tá? Então, hoje eu vou trazer alguns aspectos textuais e algumas normas da ABNT, no sentido geral, tá? Que vocês precisam ter conhecimento para que vocês tenham um bom desempenho na hora de produzir textualmente, tá? A parte da produção textual, né, durante a minha jornada acadêmica, foi uma dos aspectos da vida acadêmica que eu mais desenvolvi, porque eu fiz parte de grupos de pesquisa, né, eu tive aí dentro mesmo, eu vivi a vida acadêmica, de fato, presencialmente e também no formato EAD, e a produção textual foi muito exigida em ambas as minhas experiências, tanto presencial, confesso que foi bem maior, né? Eu já compartilhei com vocês aqui algumas coisas que eu tinha que lidar com o presencial, né? Tanto também na parte do EAD, né? Eu tive muita produção escrita no EAD. E aí eu vou trazer aqui alguns tópicos que a gente vai abordar durante o encontro de hoje, né? E que são considerados aí, são relevantes na hora de uma produção textual positiva, né? De uma produção textual que tenha êxito e que traga, de fato, algum conhecimento, né? Alguma produção textual que traga realmente alguma informação no trabalho de vocês. Então, eu separei aqui 6 tópicos que é importante a gente abordar, não de forma linear, tá? Que não está numa ordem que vai estar lá no seu texto, nessa ordem aqui. Aqui são só tópicos de exemplos que a gente vai abordar sobre a produção textual, tá? Então, o primeiro tópico que a gente vai abordar hoje é o planejamento e a estruturação do texto, onde a gente vai ver, né, o ponto inicial aí, como é que vocês vão começar, por onde vocês vão começar a pesquisa e algumas dicas em relação a isso. Segundo ponto, a gente vai falar, é muito importante e é um ponto que, infelizmente, é muito escasso na produção textual de vocês ainda até hoje, né? Que é a coerência e coesão textual. O que é a coerência? A coerência é o seu texto fazer sentido, né? É o seu texto ter um entendimento.
E a coesão, né, é você seguir as normas de produção, né? É você seguir os conectivos de uma frase, é você seguir uma estrutura textual que seja, né, compreensível e que faça sentido ao mesmo tempo, tá? Terceiro ponto, a gente vai falar sobre o uso correto da linguagem. Esse é um tópico que sempre que a gente vai falar sobre produção textual, eu trago, né? Que é sobre evitar aí os vícios de linguagens, né? Usar abreviações, usar o português de forma irregular. Então, a gente vai ver no tópico 3 sobre o uso correto da linguagem. No tópico 4, a gente vai falar sobre a estrutura de um texto acadêmico, né? E é aí onde eu vou trazer alguns exemplos de normas da ABNT, né? Algumas NRs que estão lá nas normas da ABNT que são importantes vocês terem conhecimento para que vocês consigam produzir um texto com coerência, com coesão, com o uso correto da linguagem, com a estruturação correta do texto, tá? O quinto ponto vai ser a apresentação final do trabalho, né? A estrutura final do trabalho. Quando você terminar o seu trabalho, o que é que geralmente um trabalho acadêmico precisa conter, né? Qual é a formatação do seu trabalho, né? Tem que ter capa de rosto, não tem? Precisa ter referências? Não. Então, a gente vai ver sobre um pouquinho essas apresentações, como é que tem que estar a apresentação do trabalho ao final. E quando eu uso a palavra apresentação, pessoal, não é no sentido de você apresentar oralmente para outra pessoa, tá? Quando eu falo a apresentação final do trabalho, é como o trabalho tem que estar ali. Quando você baixar o PDF do seu trabalho, que você abrir, como é que ele vai se apresentar para a pessoa que vai ler, tá? É nesse sentido a palavra apresentação aí. E o sexto e último é a conclusão, né? Como é que vocês vão finalizar o trabalho de vocês? Acredite se puder. Muita gente tem dificuldade para começar, mas muita gente tem ainda mais dificuldade para finalizar. Finalizar o trabalho é, de fato, um desafio, né? Então, vamos ver um pouquinho sobre esses 6 tópicos que eu trouxe hoje para a gente abordar. Pretendo que a aula de hoje seja um pouco mais longa. Por quê? Porque nos últimos 2 encontros, a gente teve aulas mais curtas de apresentação, porque eu pensei em deixar um tempo maior para vocês tirarem dúvidas, tá? E aí, como a gente não está com uma busca tão calourada, né, como geralmente é, por dúvidas, então eu vou tirar um tempo a mais na apresentação de hoje, por isso que eu trouxe 6 tópicos para abordar com vocês, né? E aí, no finalzinho, a gente libera para as dúvidas gerais, tá? Para que a gente consiga concluir a nossa aula no tempo correto. Eu estou ficando sempre na sala até as 21 horas, né? Semana passada eu fiquei sozinho. Na quarta-feira, o pessoal da quarta-feira, quando deu umas 8 e pouquinho, já não tinha mais dúvidas, mas mesmo assim eu fico na sala até o final, né? Vocês sabem disso. Eu sempre fico até o último minuto, para evitar aí que algum aluno entre, os atrasados do Enem, né? Entre dentro do nosso horário e a gente já tem encerrado o encontro, tá bom? Oi! Cara, eu não participei da última aula porque acho que aconteceu algum problema com o meu WhatsApp, que o grupo não me notificou o link ou as mensagens que você manda, né, mais cedo, né, durante a manhã. E quando eu fui ver, estava silenciado o grupo. Aí não tinha como eu receber notificação. Aí eu, quando me dei conta, rapaz, 9 horas da noite, o Matheus não falou nada, né, na terça-feira de manhã. Quando eu fui ver no grupo, você já tinha mandado o link, tinha falado mais cedo. Aí quando eu fui ver, o meu grupo estava silenciado no meu celular. Acho que foi algum bug, algum problema que deu. Sim, Lucas, sem problemas. O encontro da semana passada, o nosso tema, né, o nosso tópico, ele foi bem tranquilo. Eu nem deixei gravado, né? Eu entrei numa concordância aqui com os colegas durante o encontro, porque a apresentação mesmo em si, como eu disse, foi muito rápida. Sim. Porque o meu tópico, né, o que eu trouxe foi o Acelere Sua Carreira, então a gente falou rapidinho sobre o Acelere. E aí, quando a gente encerrou, ainda não era nem 8 horas, então a gente ficou mais tirando dúvidas mesmo em geral, mas nada que merecesse aí, de fato, um vídeo. Por isso, ele está gravado, eu estou com ele aqui gravado, mas eu não subi no YouTube porque ele ficou muito curto. E aí era só falando sobre o Acelere Sua Carreira, e eu coloquei todo o material que eu falei aqui, eu coloquei bem detalhado, bem explicado lá no grupo, tá? Então, tudo aquilo que eu coloquei lá no grupo, eu botei bastante coisa, porque justamente foi tudo que a gente abordou aqui no encontro, tá bom? Então, tranquilo. Você vê que eu não costumo perder aula, né? Só que
teve esse probleminha aí que acabou que passou despercebido. Valeu, Lucas. Eu acho que Lucas é o nosso aluno mais que tem mais assiduidade, né? Chama? Mantém mais a frequência. Acho que se eu fosse puxar realmente a lista, acho que sua primeira falta foi semana passada. Exato, é isso mesmo. Valeu, Lucas. Valeu. E aí, seguimos, né? Então, nossos tópicos de hoje, vamos começar pelo primeiro tópico, né? Primeiro tópico, planejamento e estruturação do trabalho de vocês, né? Matheus, por onde é que eu vou começar a produzir? Eu não tenho ideia, eu não sou muito bom em escrever, nunca fui bom em escrever, nem no textinho lá do WhatsApp, para dar parabéns ali para minha colega, eu tenho dificuldade de escrever. Não tem problema. Se você tiver planejamento e você souber, né, aonde você tem que colocar os pingos nos is, você vai conseguir fluir o seu trabalho, mesmo que você não tenha aí essa expertise na hora da escrita, tá? Ninguém nasce sabendo. Tudo é exercício, né, ali do esforço. Tudo é exercício da rotina, do dia a dia e do seu esforço, né? Você precisa se esforçar na hora de escrever. Eu já escrevi diversos trabalhos escritos, tenho um trabalho publicado pela UERN, né? Tem um artigo publicado, mas mesmo assim, sempre que eu me sento para escrever, um desafio, né? Usar as palavras corretas, usar a estrutura correta, sempre tem aquela dúvida para saber se eu usei a citação de forma correta, se eu consegui flexionar ali a referência de forma correta, tá? Então, vamos falar aí sobre essa parte do planejamento, porque ela é crucial, não é à toa que eu trouxe ela em primeiro lugar, tá bom? Então, primeiro ponto do nosso primeiro tópico é a escolha do tema. Então, antes de vocês começarem a produzir textualmente, vocês precisam escolher um tema que seja, de fato, relevante, né? E que você tenha o mínimo de interesse. Mesmo que você não tenha domínio sobre aquele tema, que você tenha interesse é muito importante, porque vocês precisam gostar, vocês precisam se aproximar daquele tema, aquele tema precisa atravessar vocês de alguma forma, para que vocês consigam ter ideia, ter criatividade na hora da escrita, tá? Então, a escolha do tema, ele é crucial. Existem alguns trabalhos escritos na nossa faculdade que já vêm com um tema e com um desafio definido, como, por exemplo, o projeto integrado e a prática pedagógica, né? Mas existem outros que são os mais complexos, em que vocês vão poder escolher um tema, né? Vocês vão poder escolher ali um tópico para seguir como projeto de extensão, o TCC, né, sobre a produção até do relatório de estágio, que deixa mais abrangente para vocês. Tá? Então, quando vocês forem escrever, escolham um tema que seja relevante para vocês e que traga interesse, que desperte interesse para vocês, para que assim vocês consigam escrever de forma mais fácil, tá? Quando for uma atividade que já tem o tema escolhido, tente, de alguma forma, buscar os pontos positivos nesse tema que sejam interessantes para você. Ah, Matheus, eu faço o curso de contabilidade e o meu projeto integrado está pedindo para eu falar sobre sustentabilidade. Eu não sou muito bom nessa parte de sustentabilidade. Não é um tema que eu gosto. Tudo bem, mas nesse tema tem algo que você se interesse? Existe algo dentro do tema de sustentabilidade que lhe traga aí interesse, né, que ele desperte interesse, foque nesses pontos positivos e siga o seu desenvolvimento, tá? Então, esse é o ponto de partida. É você escolher um tema ou aproximar o tema escolhido aos seus interesses, para que assim você consiga desenvolver domínio sobre a escrita, tá? Segundo ponto do nosso planejamento e estruturação, pesquisa e coleta de dados. É muito importante que vocês conheçam sobre o que vocês estão falando, né? Como eu disse, se vocês não tiverem interesse, mesmo que vocês tenham domínio, vai ficar difícil. Ah, eu entendi esse tema, mas eu não gosto desse tema. Então, vai ficar difícil de toda forma. Então, é preciso estudar o tema. É preciso que vocês tenham uma pesquisa profunda, de fato, no tema escolhido ou no tema estabelecido, para que vocês tenham argumentação no texto. Não se produz academicamente sem argumentação. Não se produz academicamente sem que as suas ideias, né, sem que o seu pensamento
seja implícito ou explícito dentro do seu texto. O texto, pessoal, ele tem personalidade, tá? Existe um escritor linguista da área da linguística, né? Que se chama Bakhtin. Alguns de vocês que fazem letras, né? Quem é da parte de sociologia, filosofia ou letras, licenciaturas em geral, vai estudar sobre Bakhtin em algum momento. Espero eu. E o Bakhtin, ele fala que o texto, a partir do momento que você escreve, ele não é mais seu, né? Outra pessoa que vai ler aquele texto vai ter um entendimento, vai ter uma leitura desse texto de acordo com a própria bagagem da pessoa. Por isso que o Bakhtin fala que a partir do momento que você escreve, que saiu da sua cabeça e outra pessoa vai ler, aquela pessoa ela vai ler com a visão de mundo dela, com a bagagem de mundo dela, com o que ela viveu, né, durante a sua trajetória até o momento em que ela se deparou com aquele texto. Então, é por isso e por esse motivo que é importante vocês terem uma pesquisa afundada ao tema, né? Uma pesquisa aprofundada ao tema, para que vocês tenham uma argumentação teórica do texto, e não somente, né, a produção ali da opinião de vocês. Tá? Então, é muito importante que vocês entendam que vocês escrevem não para si próprio. Então, vocês precisam que o texto de vocês, né, tenha argumentação, tenha justificativa e esteja inteligível. Que alguém que vá ler o seu texto, né, que não está com a sua cabeça, que não está com o pensamento que você teve na hora de escrever, vai ler o seu texto e vai conseguir compreender aquilo que está escrito. Tá? Então, a pesquisa e a coleta de dados, nesse momento, ela é crucial para trazer validação para o seu texto. Consequentemente, vocês precisam, e aí já é o terceiro ponto, né, do nosso primeiro tópico, ter a organização das ideias. Então, vocês vão escolher lá o tema de vocês, vão se aprofundar no tema de vocês, vão estudar, vão fazer toda a pesquisa, toda a parte ali teórica de conhecimento do conteúdo, né? Para que vocês organizem no texto a estrutura de forma lógica, certo? Como assim, Matheus? Todo trabalho tem um começo, um meio e um fim. Isso aí todo mundo viu durante a sua vida. Até mesmo quem fez só o fundamental lá e parou muito tempo, voltou agora, terminou os estudos e está dando continuidade. Todo mundo que está aqui precisou concluir o ensino médio, né? Então, todo mundo que está aqui precisou passar pela experiência de fazer um trabalho da escola, de fazer um seminário na escola, né, uma apresentação da Feira de Ciências, e vocês viram que sempre durante a vida estudantil de vocês, vocês tiveram na produção textual uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Essa é a estrutura básica de qualquer trabalho textual, né? Então, vocês precisam organizar de forma lógica, de forma clara, de forma entendível o texto de vocês. Que alguém que vai ler, né, como eu falei aí na parte da pesquisa e da coleta, alguém que vai ler o seu texto vai conseguir entender em que momento você parou a introdução, em que momento você chegou no desenvolvimento e a partir de qual momento você começou aí as suas conclusões, né? Então, é sempre importante que na introdução de vocês façam uma retrospectiva geral do que vocês pretendem ali trabalhar no texto de vocês. Então, quando vocês forem escrever, vocês forem colocar uma introdução, Matheus Felipe, eu escrevo a introdução por último. Matheus, como assim? Se a introdução, eu não deveria começar pela introdução? Pessoal, essa é uma prática minha de escrita. Pode ser que não funcione para você, tá? Mas para mim funciona 120% desde quando eu comecei a escrever. A introdução, como eu disse, ela deve ter uma retrospectiva geral do trabalho de vocês. Então, uma contextualização do tema, uma contextualização de como você vai desenvolver esse tema, uma contextualização de como você vai estar estruturando o seu trabalho. Então, o meu trabalho vai ter tantos capítulos e os tópicos tal vão falar sobre isso, o tópico tal vão falar sobre isso, de forma introdutória, para que quem pega o seu trabalho na hora de ler, quando ele for começar a ler o seu trabalho, ele já vai ter um resumo, né? Um resumo lógico, um resumo claro de o que ele vai encontrar no seu trabalho. É para isso que serve a introdução, certo?
O desenvolvimento, que é o miolo do texto, né, é a parte mais inchada do texto de vocês, é onde vocês vão inflar mais a escrita, né, vão se esforçar mais. O desenvolvimento ele precisa estar bem estruturado, bem argumentado. Por isso se faz tão importante a pesquisa e a coleta de dados anteriormente. Aí é o desenvolvimento do texto, né? Por quê? No desenvolvimento é onde vocês vão colocar todo o recheio do trabalho, o principal. Né? Se você tira o desenvolvimento, o trabalho fica sem lá com crá, né? Como diz aquela participante do Big Brother. Fica cré com crá, você não vai entender nada. Então, no desenvolvimento é onde vocês vão se esforçar mais. É onde vocês vão brigar com o texto. Né? É onde vocês vão falar, onde vocês vão contestar, é onde vocês vão trazer exemplos, onde vocês vão trazer citações, onde vocês vão trazer conectivos, vão relacionar sua fala com a fala de um autor. Então, a parte do desenvolvimento ela tem que estar bem fundamentada, né? Tem que estar bem estruturada, bem argumentada, trazendo referenciais teóricos. Né? O que é um referencial teórico que a gente já viu em encontros anteriores? É utilizar, né, o conhecimento produzido por outras pessoas para trazer fundamentação para o trabalho de vocês, para trazer validação, para trazer aí, né, importância para o trabalho de vocês, tá? E por último, e já mais menos importante, a conclusão, que é o quê? É retomar as ideias principais do trabalho que você abordou lá no desenvolvimento, lá na introdução, né? E respondê-las, né? O que foi que você concluiu com o seu trabalho? Né? Qual era o ponto de partida que você tinha? Né? Quais eram as suas ideias lá da introdução, do seu desenvolvimento, que você consegue repassar para a gente aqui na conclusão, né? Então, é muito importante a gente seguir uma organização boa das ideias na hora de produzir textualmente, para que vocês consigam ter um trabalho, né, com validade, com um bom desenvolvimento, tá? Esse foi o primeiro tópico, né? Planejamento e estruturação textual. Agora a gente vai falar sobre o segundo tópico, que é coerência e coesão textual. A coerência e a coesão, eu gosto de brincar com os alunos quando eu estou dando aula sobre linguística, eu gosto de brincar que a coerência e a coesão é a Hiroshima e a Nagasaki aí das produções textuais, né? Por quê? São grandes bombas, né? Na hora de vocês produzirem textualmente. Por quê? Se você não segue uma coerência, se você não segue uma coesão, mesmo que tudo que você escreveu, né, tem aí uma fundamentação, uma grande riqueza de conhecimento, se você não sabe trazer conexão entre as ideias e você não sabe seguir uma ordem estrutural, gramatical realmente, né, de produção, que é a coesão, você não vai conseguir fazer com que seu texto seja claro. Você não vai conseguir que alguém entenda nada do que você colocou. Você pode estar falando sobre o teorema de Pitágoras da forma mais linda do mundo. Mas se você não usou coerência, não usou coesão, você não vai estar falando nada com nada e ninguém vai conseguir entender o que você queria dizer, tá? Então, nas vias de fato, né, a coerência refere-se à conexão entre as ideias ao longo do texto, garantindo o quê? Que a argumentação siga uma linha de raciocínio clara e bem fundamentada. Isso significa que o texto de vocês ele precisa ser linear, ele precisa ter um ponto de partida, um ponto de meio ali, um ponto de final, de forma que vocês consigam começar no número 1 e terminar no número 10, né? Para que o seu texto tenha coerência. Você não pode começar pelo fim, chegar no começo e terminar no meio. Você precisa seguir uma conexão entre as ideias apresentadas para que o seu texto tenha sentido, certo? Para que o seu texto, na hora que alguém for ler, tenha raciocínio, tenha fundamentação, tá? Então, a coerência é você respeitar, né, a forma compreensível de escrever e não jogar palavras aleatórias, frases aleatórias, recortes aleatórios sem contextualização, né? Então, a coerência ela é muito importante na hora da gente escrever. Consequentemente, né, e indispensavelmente, a coesão ela é tão importante quanto a coerência. Por quê? Uma não vai existir aí sem a outra. Não vai valer um texto com coerência sem coesão, ou um texto com coesão sem coerência. Um exemplo prático, certo? A pessoa está escrevendo um trabalho textual para a faculdade, e aí o
trabalho dela super tem coerência, né? Então, ela escreveu bem legal, né, o texto, com começo, meio e fim, né, contando lá a sua história, a sua ideia, a sua argumentação de forma linear, em que você consegue acompanhar o raciocínio daquela pessoa. Mas aí a pessoa, na hora que envia o trabalho para o professor vai corrigir e vê que a pessoa não colocou as frases na formatação correta, né? Não usou os conectivos corretos na hora de escrever, as conjunções estão empregadas de forma incorreta, as expressões que a pessoa utilizou foram equivocadas. Então, isso vai fazer com que o texto ele se torne difícil de compreender, né? E, consequentemente, ele não vai estar seguindo aí a linguagem correta, né? A forma correta gramatical da produção escrita na língua portuguesa. Então, isso vai fazer com que esse aluno perca pontos, tá? Do mesmo jeito, é o inverso. O aluno escreveu um texto, né, com as frases bem estruturadas, os parágrafos conectados, as referências conectadas, utilizando, né, uma gama bem ampla, né, bem vasta de sinônimos, não repete palavras, usou todas as conjunções direitinho, mas o que a pessoa escreveu não tem nenhuma coerência. Você vê o texto no português perfeito, mas não diz nada com nada. A pessoa roda e não fala nada, não tem nenhuma coerência na sua escrita. Então, esse trabalho, mesmo que ele esteja respeitando toda a coesão textual, ele vai perder ponto porque não tem coerência, tá? Então, esse segundo ponto aqui, que é a coerência e a coesão textual, é para a gente ver que não existe um sem o outro. Não tem um texto coerente, certo? Que seja 100% se ele não tiver coesão. E não existe um texto com coesão que seja 100% se ele não tiver coerência. Porque um depende do outro para que ambos funcionem 100%, tá? É isso que eu quero deixar, essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Então, nunca privilegie um em detrimento ao outro. Sempre os dois em junção ali, né, em concordância, para que vocês tenham coerência e coesão textual e, consequentemente, aí tem um bom desempenho na sua produção, tá? Terceiro ponto, uso correto da linguagem. Esse é um ponto muito especial também, né? E, infelizmente, é um ponto, como eu disse, que deixa muito a desejar no ensino superior, né? Porque a gente tem uma educação básica em sua totalidade, né? Em sua maioria. Não vou usar a palavra totalidade, vou usar a palavra maioria, que fica melhor de empregar. Em sua maioria ampla, a educação básica, ela tem aí uma escassez, né, do próprio português, do próprio emprego aí do português de forma correta, né? Quem aqui, durante a educação básica, é uma pergunta mesmo, tá? Eu quero que vocês coloquem aí no chat, porque eu quero ter esse feedback depois. Quem aqui que está participando desse encontro hoje teve aula de redação na educação básica, lá na educação fundamental e na educação do ensino médio? Quem aqui teve aula de redação? Eu nunca tive uma aula de redação na minha vida, pessoal. A primeira vez que eu ouvi sobre normas da ABNT, por exemplo, foi quando eu ingressei na faculdade. A primeira vez que eu tive que escrever um artigo de opinião foi quando eu ingressei na faculdade. Nem mesmo sobre os diferentes tipos de textos que tem, né? Os diferentes tipos de produção textual, eu nunca tinha ouvido falar, porque eu nunca tinha tido uma aula de produção textual na minha vida, né? Então, isso reflete, consequentemente, no desempenho do nosso ensino superior, e aí eu falo no sentido geral, desde a educação pública superior, quanto a educação privada superior, tá? Tem essa escassez na produção textual. Por quê? A gente vive uma era de telas, a gente vive numa era do imediato, da era que você escreve uma palavra errada e o seu celular corrige por você automaticamente. Que o seu computador corrige automaticamente se você tiver escrito uma palavra errada. E isso vai fazendo com que a gente tenha vícios de linguagem, né? Então, o uso correto da linguagem na produção textual é indispensável, certo? Para isso, a gente precisa utilizar a linguagem formal. Nos textos acadêmicos e científicos, você não deve ser, né? Você não deve ser colocado como o produtor do texto. Como assim, Matheus, se sou eu que estou produzindo? A produção, a linguagem deve ser impessoal.
Você não precisa utilizar gírias que você usa no dia a dia, expressões informais que você usa no dia a dia, tá? Então, você vai utilizar uma linguagem aí clara, objetiva, seguindo as normas da gramática brasileira, né? Então, você não vai usar abreviações, você não vai usar flexibilizações, variações, aí nesse sentido de usar VC no lugar de você, né? Usar PQ no lugar de porquê. Enfim, são coisas simples que tem muito nos trabalhos, né? Às vezes algum aluno manda um trabalho para mim, professor, vê como é que está esse trabalho aí. E aí, quando eu abro o trabalho, me dá vontade de chorar. Enquanto linguista, né? Me dá vontade de chorar. Porque eu vejo que aquela pessoa ela tem toda a capacidade de produzir um texto, né, de excelente qualidade, mas devido aí à falta do exercício de escrever, né, a pessoa acaba colocando abreviações, como eu falei, né, fugindo da linguagem formal aí de produção, tá? Então, é muito importante vocês utilizarem a linguagem formal, a famosa norma culta brasileira, né, que a Academia de Letras tanto fala. E é isso mesmo, na hora de produzir academicamente, você precisa ter ali uma linha, certo? Bem clara e objetiva de que tipo de linguagem não utilizar na hora da escrita. Variedade de vocabulário. Utilize, pessoal, sempre um vocabulário diversificado, certo? Evite repetições da mesma palavra, da mesma expressão. A gente tem uma língua, que é a língua brasileira, a língua portuguesa, ela possui uma variedade inacreditável, né, de palavras, de significados para uma mesma palavra, ou de várias palavras para um mesmo significado, né? Então, aqui no nosso português, a gente tem várias opções para evitar a repetição excessiva durante a produção textual. Então, uma única coisa tem várias formas de você falar. Eu vou utilizar como exemplo o estudante. Eu estou escrevendo um texto sobre estudante. E aí eu falei, o estudante do ensino superior geralmente tem certas dificuldades, porque o estudante na educação básica não teve um ensino muito formalizado, e por esse motivo o estudante, veja, eu repeti o estudante 3 vezes, né, no mesmo parágrafo. Isso deve ser evitado seriamente, né? Porque o trabalho de vocês fica monótono, o trabalho de vocês fica repetitivo. Então, que palavras eu posso utilizar no lugar de estudante? Veja como o nosso português ele é abrangente, né? Eu posso usar estudante, educando, alunado, eu posso utilizar público-alvo, eu posso utilizar pessoas envolvidas, eu posso utilizar várias expressões e palavras diferentes que vão ter o mesmo sentido e o mesmo emprego naquela frase que eu quero produzir, tá? Então, a variedade do nosso vocabulário traz riqueza para o trabalho de vocês, né? Então, você trazer palavras diferentes com o mesmo significado, né, para que o seu trabalho não fique repetitivo, vai trazer com certeza pontos positivos para o trabalho de vocês. Vai trazer seriedade, vai mostrar que você se preparou antes de produzir textualmente. E quando eu falo de vocês utilizarem variedade, não é para vocês ficarem pensando, que palavra eu posso usar? Qual palavra existe no português que eu posso usar? Utilizem as ferramentas que a tecnologia nos oferta, pessoal. O Google é uma ferramenta excelente para a produção textual, certo? No sentido da variedade de vocabulário. Eu uso muito. Às vezes eu estou escrevendo ali, eu vi que eu já repeti a palavra uma vez, não quero mais repetir, mas eu não estou lembrando de nenhum sinônimo que eu possa encaixar aqui. Vai lá no Google mesmo. Sinônimo da palavra tal. Vai aparecer lá vários sites. Tem um site específico que é o Sinônimos. O nome é Sinônimos mesmo. Eu uso demais para produzir academicamente os sinônimos, porque ele vai dar lá vários sinônimos de acordo com o tópico que eu quero utilizar, certo? Então, com sentidos diferentes nas frases. E vai me dar lá várias opções para eu poder escolher, certo? Então, utilizem, né, as tecnologias ao favor de vocês na hora de escrever. Não utilizem para escrever por vocês. Não utilizem um chat GPT para fazer o trabalho de vocês.
Porque na hora que vocês chegarem lá no Vamos Ver, na hora que vocês chegarem na sala de aula, na hora que vocês chegarem na plataforma lá do trabalho de vocês para fazer o seu trabalho como engenheiro, na hora que você chegar lá na sua sala de escritório para advogar o seu caso, não vai ter chat GPT para fazer por você. Vai ter que ser você com você mesmo. Então, utilizem as ferramentas tecnológicas como benefício, como ferramenta de pesquisa, não como desenvolvimento do trabalho de vocês, certo? E é impressionante a gente ter esse tipo de debate e eu ter que fazer esse tipo de reforço, né? Porque a gente vive uma era tecnológica, né? E a gente sabe que muito aluno utiliza a tecnologia achando estar ao seu favor, mas, na verdade, utiliza a tecnologia contra si mesmo. Porque no momento que você pega o seu trabalho, você coloca uma ferramenta de inteligência artificial para fazer, aquela inteligência artificial, ela tem vários algoritmos que já dá aquele conhecimento para ela. Você não vai ter esses algoritmos, não. Você não vai ter uma ferramenta ali plantada dentro da sua cabeça, um software plantado dentro da sua cabeça com códigos abertos que vai fazer a pesquisa automaticamente como uma máquina, né? Então, utilizem ao seu favor e não contra você. E eu estou reforçando bastante isso porque eu falei sobre utilizar ferramentas, né, para produção textual, mas é para ajudar e não para fazer por vocês. Revisão ortográfica e gramatical. Ponto crucial aí na produção, né? Ponto crucial, porque a revisão do texto ela é indispensável, né, para evitar erros de gramática, de ortografia, de concordância, né? Consequentemente, um ponto ligado lá à coerência e à coesão, né? Essa parte da revisão ortográfica e gramatical. O texto de vocês tem concordância? Você conseguiu ler? Você conseguiu entender? Pega o seu texto, dê a outra pessoa para ler, uma pessoa que não produziu, que não te ajudou. Pega o seu texto e dê para o seu colega de sala, ou para sua mãe, ou para sua irmã. Peça para ela ler e se ela conseguiu entender alguma coisa do que você colocou ali, aí você vai saber em que pontos você vai precisar melhorar, tá? Então, uma revisão ortográfica e gramatical se faz muito importante aí para você identificar aí as deficiências do seu texto, né? Aonde foi que o seu texto pecou, aonde faltou, né? Ou aonde você precisa recalcular a rota, onde você precisa melhorar. Quais foram os erros ortográficos, gramaticais que você teve, né? E de concordância também. Então, esse foi o nosso terceiro tópico, o uso correto da linguagem, né? A importância de utilizar a língua de forma correta e de seguir aí as normas gramaticais e ortográficas de forma correta também. Quarto ponto, esse aqui é um pouco sensível, tá? Estrutura de um texto acadêmico, normas da ABNT. Eu trouxe algumas normas aqui, as que eu acho mais importante trazer nesse momento para vocês, para a gente abordar nesse tópico 4, tá? Então, para que para que o texto de vocês tenha validade enquanto um texto acadêmico, indiscutivelmente ele vai ter que seguir aquelas norminhas bem chatinhas da ABNT, né? Espaçamento, alinhamento, né? Parágrafos, tudo direitinho como tem que ser uma produção textual. Então, para que ele siga as normas da ABNT, vocês precisam observar algumas normas que são as principais, são as mais importantes, tá? Eu vou trazer aqui alguns NBRs, que são as normas brasileiras de produção textual aí da ABNT, para que vocês tenham acesso. Ah, professor, mas o que é a ABNT que você está falando aí? Mais uma sigla, você vive com sigla, né? O que é essa sigla que você está abordando aí, né? A ABNT, ela é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, certo? É uma entidade privada que define aí as normas técnicas a serem utilizadas no Brasil. A ABNT, ela existe desde 1940, certo? E foi reconhecida aí, né, como a entidade, digamos assim, responsável pelo regimento das normas de produção textual também.
Então, não tem só sobre trabalho textual. E a ABNT, por exemplo, ela regula aí os rótulos de alimentos, algumas normas até da questão de segurança civil, aí, dos bombeiros, de várias coisas, né? Regulamento ambiental e etc. Mas o principal foco para a gente é as normas acadêmicas, as normas que falam sobre a produção acadêmica, tá? Então, primeiro eu vou falar sobre a apresentação de trabalhos. Quando eu falo sobre a apresentação, mais uma vez eu reforço, né? Não é sobre como você vai apresentar o seminário, é a apresentação do texto, como é que o texto se apresenta quando você vai ler ele, tá? Então, essa NBR é a NBR 14724, de 2011, tá? Tem alguém com o microfone ligado. Tá dando microfone. Desliga. Então, essa NBR... Um momento, pessoal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui quem é que tá com áudio ligado. Ambulância. Testando a ambulância. Você está escutando a ambulância. Lá embaixo. O Google Meet hoje não tá fácil. Mas, por favor, quem está com o microfone ligado, desliga todo mundo para a gente não ter referência na transmissão, tá bom? Tentei colocar aí, mas é só o Google Meet, né? Aparentemente, que está com problema. Então, voltando, né? A NBR 14724, 2011, vai falar sobre essa estrutura de formatação que o trabalho tem que ter, né? A estrutura geral do documento, margens, espaçamento, fonte, tamanho da fonte, entre outros, tá? Exemplo aqui do que a gente vai ter que abordar, né? O trabalho na produção acadêmica, ele tem que ter exclusivamente duas fontes. Ou é a Arial, ou é a Times New Roman. Não pode utilizar outra fonte. Se você usa Calibri, se você usa outra fonte, o seu texto ali ele não vai estar na norma correta, tá? Então, o tamanho na hora da produção textual deve ser o tamanho 12 da fonte, Arial ou Times New Roman, com espaçamento entre as linhas de 1,5, tá? E as margens de 2,5 em todos os lados. Veja como é específico, né? As normas da ABNT. Então, existe um regimento para como o texto deve estar estruturado. O espaçamento, o tamanho da fonte, se é Arial, se é Time News, né? As margens do texto, como é que tem que estar, quantos centímetros à esquerda, quantos centímetros à direita, né? Como é que vai ter que estar aí a estrutura geral dele, né? A formatação mesmo do texto. Então, tudo isso está lá na NBR 14724, de 2011. Então, vocês têm que seguir essa estrutura na hora de produzir textualmente. Dentro do portal de vocês, lá na biblioteca virtual, vocês vão ter aquele campo chamado normalização. Eu já falei sobre ele aqui anteriormente, né? Nesse local, vocês vão encontrar todas essas NBRs aí, né? Que são as normas brasileiras. Todas elas vocês vão encontrar. Então, como é que tem que ser a estrutura da capa, como é que tem que ser a estrutura do texto, os elementos visuais, né, os elementos textuais, que são esses que eu estou falando, né, estrutura geral, margem, espaçamento, fonte, tamanho da fonte, né, quantos centímetros à esquerda, quantos centímetros à direita, e assim por diante. Então, é na NBR 14724 que vocês vão encontrar essa informação. Já a NBR 10520 de 2002, ela traz o regulamento das citações. Essa é bem famosa, né? Essa é bem famosa. Por quê? Ela faz aí, né, a estruturação de como você deve utilizar as palavras de outra pessoa no texto de vocês. Lembra que eu falei lá atrás, na hora da produção textual, né, que vocês precisam ter fundamentação teórica, vocês precisam ter um referencial teórico
é nesse momento aqui das citações que vocês vão flexibilizar aí essas fundamentações, né? Então, você vai lá na fonte de outra pessoa, vai beber daquele conhecimento dela e vai trazer para o seu trabalho. Mas se você está trazendo o conhecimento daquela pessoa, você vai precisar referenciar ela. Você vai precisar fazer uma citação. E essa citação, ela pode acontecer de duas formas. Ou a direta, ou a indireta. Como é que funciona a citação direta? Deixa eu destacar aqui em azul para vocês. Então, as citações diretas, elas podem ser de duas formas, tá? Ou as diretas curtas, ou as diretas longas. As diretas curtas são aquelas que são até 3 linhas. Então, as curtinhas, né? De fato, devem ser feitas entre aspas, certo? Mostrando ali que aquela palavra foi daquela pessoa, como esse exemplo aqui embaixo, né? Ó, aqui é somente uma frase, ou seja, é menos de 3 linhas, então é uma citação direta curta, tá? E ela tem que ser apresentada dessa forma, tá vendo? Abre aspas. A leitura crítica é fundamental para a produção textual. Fecha aspas. Quem foi que disse isso? Foi Silva, aí vírgula, o ano, que foi 2020, vírgula, a P de página, certo? Ponto, a página aonde Silva disse isso. Então, aqui você está citando Silva, que falou em 2020 que a leitura crítica é fundamental para a produção textual, lá na página 45, certo? Então, essa é uma forma aqui de referência curta, direta, uma citação direta curta. Enquanto as referências diretas longas, elas devem estar separadas, certo? Então, elas vão estar, né, acima de 3 linhas, destacadas do texto, em parágrafos próprios, recuados 4 centímetros, tá? Então, é aquela referência que vai estar ali acanhadinha. Sabe quando você está num texto e aí, do nada, aquele texto ele cai à direitazinha assim do texto, né? Então, aquela referenciazinha ali, ela vai estar numa fonte com tamanho menor, o tamanho geralmente é 10 ou 11, certo? Dependendo da fonte que você está utilizando, se é Arial ou Times New. E aí você sempre vai ver que o tamanho da fonte vai ser menor e ela vai estar recuada do texto. Enquanto o texto todo está seguindo uma mesma linha, né? Como esse aqui, ó, está seguindo a mesma linha. Vejam o meu mouse passando. As citações diretas longas, elas vão estar à direita, puxada, né? Vão estar puxada do texto em um parágrafo específico. Depois eu vou trazer um artigo aqui para mostrar para vocês, tá? Então, essas são as citações diretas, curtas e longas. E as indiretas, Matheus? As indiretas é o que a gente chama de parafrase, né? Já ouviu aquela famosa frase, né? Ah, fulano está parafraseando ciclano, né? Então, parafraseando Paulo Freire, a educação, ela precisa ser libertadora. Então, eu estou usando uma palavra, uma frase, uma ideia de Paulo Freire com as minhas palavras, né? O Paulo Freire ele não fala essa frase em específico. A educação, ela é e deve ser libertadora. Não, ele fala sobre a educação libertadora dentro do seu texto, que dá a entender essa frase que eu falei. Então, eu estou parafraseando Paulo Freire, entendeu? Então, a Jussiara falou que o leite é branco, né? E aí eu vou falar, ó, de acordo com a fala de Jussiara, né? Ela falou que o leite, por sair da vaca, né? Ele tem uma textura esbranquecida e tal, tal, tal. Então eu estou parafraseando aí a fala de Jussiara, que falou que o leite da vaca é branco. E aí eu vou trazer com as minhas palavras, com o meu entendimento, o que foi que Jussiara falou, entendeu? Então, essa é a citação indireta, que está lá na 105.20 de 2002, a NBR, né? É quando você utiliza o que a outra pessoa falou, mas você reescreve com as suas palavras, tá? Então, sempre que você bebe de uma fonte que não é a sua cabeça, você precisa citar, seja direta ou indiretamente, seja como uma parafrase, parafraseando a pessoa com as suas palavras, ou trazendo as palavras que a pessoa falou, de forma direta longa ou de forma direta curta, tá? Por incrível que pareça, essa é a parte mais simples das normas da ABNT, tá? Outra NBR que eu acho extremamente importante trazer para vocês é a 6023, que é as referências, né? Estabelece aí os critérios aí de elaboração e de apresentação das referências bibliográficas,
que traz a credibilidade do trabalho de vocês. Matheus, o que é uma referência bibliográfica? Referência bibliográfica é o amostrar, né, é deixar explícito ali no seu texto qual foi a fonte que você bebeu essa informação. Então, a gente aqui utilizou aqui o exemplo, né, de Silva 2020 na página 45, que falou a leitura crítica é fundamental para a produção textual. Então, aqui nas referências, a gente vai falar, né, qual foi o texto que Silva escreveu. Olha aqui a referência do texto de Silva. Então, aqui está, ó, Silva, João, então o nome dele é João Silva. O texto, né, o livro dele era Introdução à Linguística Textual, produzido na no estado de São Paulo, pela editora acadêmica no ano de 2020. Então, essa referência aqui é o quê? É a referência textual de um livro, certo? Esse é o livro de João Silva, de 2020, chamado Introdução à Linguística Textual. Foi de onde ele falou que a leitura crítica é fundamental para a produção textual, certo? Então, é dessa forma, por exemplo, que vocês vão abordar as referências aí no trabalho de vocês, certo? Para mostrar de onde foi que você tirou essa informação. Não adianta você fazer a citação e no final... Desculpe. Falando muito, né? E no final do trabalho de vocês não referenciar. Porque é a mesma coisa aí de você botar uma música e deixar ela tocando sem som, né? Não vai fazer nenhum sentido. É a mesma coisa de você colocar uma citação sem referência, né? Então, não tem nenhum sentido você colocar uma citação sem referenciar. Então, tudo que não foi você que pensou, tudo que não foi você que falou, tudo que não foi você que sozinho tirou da sua cabeça, você precisa referenciar. Tudo que você trouxe para o seu trabalho, você precisa referenciar de onde você tirou, tá? E aí, essa norma, né, a 6023, é super importante. Quinto tópico, apresentação final do trabalho. Esse tópico aqui, ele fala sobre a estrutura, né, básica de um trabalho textual. Isso aqui eu estou falando no sentido geral, tá? Claro que vocês sabem que no trabalho de vocês, na faculdade da gente, né, vocês têm diversos tipos de produção textual, que exigem formatos diferentes, né? Nem todos vão ter sumário, por exemplo. Mas essa é a estrutura básica de apresentação para um trabalho, né? Capa e folha de rosto. A capa, o que é que tem que ter numa capa? Deve ter o título do trabalho, o nome do autor, né, a instituição, o curso e a data. A folha de rosto tem que ter as mesmas informações. O que é que tem de diferente na folha de rosto? Você vai incluir informações sobre a natureza do trabalho. Se é uma dissertação, uma tese, qual é a instituição que você está submetendo esse trabalho, qual é a disciplina que você está submetendo esse trabalho, certo? Quando eu for trazer o exemplo, vocês vão conseguir visualizar essa informação, tá? Sumário. O que é o sumário que eu trago aqui de exemplo, né? O sumário é onde vai estar o resumo do trabalho, as seções e subseções. Então, capítulo 1, capítulo 2, tópico 1, tópico 2, vai ter isso, isso e isso. Então, na hora de fazer a apresentação final do trabalho, vocês precisam seguir aí um desenvolvimento, né? Então, capa, folha de rosto, sumário, e aí o grosso do texto, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão com a finalização do trabalho de vocês. Claro que cada trabalho tem uma estrutura própria na nossa faculdade. Então, projeto de extensão vai ter um modelo do projeto de extensão, que é o relatório extensionista. Projeto integrado vai ter o modelo lá das normas que você tem que seguir para a elaboração. A prática pedagógica, mesma coisa. O estágio obrigatório, mesma coisa. O TCC e o projeto de ensino, mesma coisa, certo? Então, sempre vai ter a gente já dá o escopo do texto, né? Como vocês têm que colocar lá no documento Word na hora de preencher. Conclusão. O que é importante vocês levarem em consideração na hora de fazerem uma conclusão de um trabalho, tá? Então, existem aqui, ó, 2 tópicos, vou até tirar um pouquinho o zoom. Existem dois tópicos que são indispensáveis na hora de uma conclusão, que é a síntese das ideias e a reflexão final.
Na síntese das ideias, você vai retomar aí pontos principais, pontos chaves de cada tópico abordado no trabalho de vocês, sem trazer novas informações. Isso é muito importante, eu vou até destacar aqui. Na hora da conclusão, pessoal, vocês não vão trazer novas informações. Vocês vão retomar o que vocês já falaram no texto, certo? E vão abordar esses tópicos, né? Para que vocês contextualizem a finalização do trabalho de vocês. E aí vocês partem para a reflexão final. Além de ter resumido lá na síntese das ideias, né, o trabalho de vocês, a conclusão deve, não só pode, como deve, oferecer uma reflexão sobre a relevância ou sobre o impacto daquele tema escolhido, tá? Então, você vai, na parte da reflexão, trazer uma justificativa final para o trabalho de vocês, né? Então, compreendemos que, levamos em consideração que, né, em concordância ao exposto. Então, esses são conectivos que vocês podem utilizar na hora de produzir uma conclusão, né? Onde vocês vão trazer um resumo minúsculo ali, né? Dependendo do trabalho. Um resumo do que vocês fizeram no trabalho de vocês, sem introduzir novas informações. É muito importante esse tópico. E, além de resumir, vocês vão trazer uma reflexão, né? Pode e deve trazer uma reflexão sobre aquele tema escolhido, tá? Então, a conclusão, assim como a introdução, ela também é um ponto-chave. Eu, geralmente, costumo deixar os dois por último, né? Eu começo pelo miolo do texto, que é o desenvolvimento, e aí eu vou, né, construindo a minha introdução e a minha conclusão a partir do momento que eu desenvolvo o meu trabalho, tá? Essa é a minha matemática de escrita. É dessa forma que eu escrevi os artigos que eu já publiquei, né, pela UERN, pela UFESA, né? É dessa forma que eu submeti os meus trabalhos nos congressos de linguísticas e etc. Porque a gente precisa ter uma estrutura a ser seguida, tá? Então, é preciso trazer e seguir essas instruções na hora de uma produção textual. Não é para você ficar repetindo o que você já falou na introdução e no desenvolvimento. Tá? A conclusão é para você trazer um ponto-chave, certo? É para você trazer a chave final do seu trabalho. E aí eu costumo, na hora da minha escrita, essa é a minha experiência, tá? Individual. Na hora da minha escrita, quando eu estou escrevendo, quando eu me proponho a escrever, né? Eu faço uma leitura geral sempre, né? Que é o momento introdutório, e aí eu vou para o desenvolvimento logo de cara. E a partir do momento que eu vou desenvolvendo o meu trabalho, eu vou construindo a minha conclusão e a minha introdução simultaneamente, certo? Essa é a minha matemática da escrita. Tem gente que faz o desenvolvimento, faz a conclusão e depois a introdução. Tem gente que começa pela introdução, né? Depois faz o desenvolvimento e faz a conclusão, que diríamos que é a ordem natural, né? Mas, para mim, essa ordem natural, ela só funciona ao inverso. Eu gosto de ir para o desenvolvimento, enquanto eu estou no desenvolvimento, eu vou criando simultaneamente a minha conclusão e a minha introdução, certo? Essa é a minha matemática de escrita. E aí, quem nunca utilizou esse esquema, né? De começar pelo desenvolvimento, pelo miolo, e depois ir construindo o final e o começo, né? A introdução e a conclusão, utilizem. É uma dica que eu dou aqui, tá? Pode ser que funcione para você. Para mim, sempre funcionou. Desde a minha educação básica, lá no ensino médio, quando eu tive contato com os primeiros seminários, né, com as primeiras produções textuais, até agora, na minha segunda graduação concluída, quarta pós-graduação, né? Estou namorando aí com um mestrado, mas não sei se eu tenho sanidade mental para fazer. Mas essa é a forma que sempre funcionou para mim, tá? E aí eu indico. A calça que veste Chico pode não vestir Francisco, né? Como diria aí os velhos sábios, nossos vovôs, os grandes sábios aí, né? Que falam desses ditados populares. Mas pode ser que funcione para você, né? Então, se você está com mais dificuldade de fazer introdução, meio e fim, comece pelo meio. E aí você vai construindo sua introdução e a sua conclusão simultaneamente, tá? E aí aqui eu deixo uma orientaçãozinha final, né? Seguindo essas orientações e respeitando as normas da ABNT, é possível, sim, produzir textos acadêmicos de alta qualidade aqui
aqui mesmo na faculdade EAD, com clareza, com consistência, com conformidade com as normas e exigências formais, né? Eu tive aí, no semestre passado, vários alunos aqui dos encontros das terças-feiras, né? Vários alunos tendo excelentes notas, alunos que fecharam os trabalhos escritos com nota máxima, e isso me alegra de uma forma, além de ser a minha área, né? Que a minha área é linguística, a minha área é essa área do desenvolvimento textual, né? No sentido geral, me alegra muito ver vocês tendo bons resultados, né? Utilizando as nossas dicas na hora de escrever e tendo boas aprovações, boas notas no histórico de vocês, certo? Muito me alegra. E aí eu espero que as nossas aulas, né, os nossos encontros e os nossos reforços sobre produção textual, essas dicas que eu vou trazendo aqui para vocês, ajudem vocês de alguma forma na hora aí de produzir academicamente, tá? Produzir academicamente não é fácil. Não é fácil. Eu entrei no ensino superior tinha acabado de fazer 18 anos, né? Tinha acabado de conquistar a maioridade aí, e eu já tenho 26 hoje, então faz 8 anos que eu me dedico à academia, né? Aos estudos, à produção textual, à linguística, né? Os diferentes tipos de trabalhos escritos, e assim, sempre é um desafio até hoje. Faz 8 anos que eu escrevo academicamente, tem um trabalho publicado pela UERN, e mesmo assim é difícil, sempre é difícil. Então, não espere você sentar e o texto fluir como água sai da torneira. Não vai funcionar dessa forma. Você precisa de inspiração, você precisa de referencial teórico, você precisa de contexto, você precisa estudar o tema, você precisa ter conhecimento e domínio sobre o tema para que você consiga desenvolver o seu texto. E, principalmente, você precisa ter conhecimento sobre produção textual, sobre dicas de produção textual, sobre o uso de conectivos, sobre o uso da língua portuguesa ao seu favor, tá? A língua portuguesa ela é muito rica, é uma das línguas mais ricas do mundo. A exemplo, eu trago aqui, por exemplo, a palavra saudade. A palavra saudade só existe no português, gente. O sentido para o sentimento que a gente tem quando uma pessoa está longe da gente, ou quando a gente sente falta de algo, né? Só no português existe uma palavra para significar, né, esse sentimento de sentir falta de algo. Nas outras línguas, é uma frase, né? Como é que você diz saudade em inglês? Você diz, I miss you, eu sinto a sua falta. Você não diz saudade. Então, eu trago esse exemplo para mostrar para vocês como a nossa língua, ela é rica. O português, ele é extremamente complexo, consequentemente, né? Mas ele é muito rico. E ele traz para vocês uma gama de oportunidades muito grande na hora de escrever, tá? Então, existem muitas facilitações na hora da escrita, e o português permite que vocês utilizem aí muito bem ele na hora de escrever, né? Por isso que eu falei lá atrás sobre os sinônimos, né? Trazendo justamente esse exemplo que na língua portuguesa a gente tem para um mesmo significado várias palavras diferentes, né? Várias formas de dizer determinada coisa com palavras diferentes, com terminologias diferentes, certo? Eu espero que essa apresentação traga aí uma luz para quem está com a cabeça escura na hora de escrever, né? Não é fácil escrever, não é fácil. Eu falo isso e repito sempre. Não é fácil escrever academicamente. É difícil. É difícil você pensar em tirar algo da sua cabeça do zero. Não é fácil, não, gente. Não é. Quem disser que escrever é fácil é porque está calejado, né? A Clarice Lispector, uma das maiores escritoras do Brasil, né? Historicamente, uma das maiores escritoras que a gente já teve no nosso país, ela falava sobre a dificuldade de escrever, né? E como ela não se sentia capaz de escrever. Veja, uma escritora amplamente premiada, mundialmente premiada, conhecida internacionalmente, né, de acordo com sua capacidade de escrita, como a Clarice Lispector, e ela não se achava capaz. Veja, quem é Mateus com
2, 3 trabalhos publicados perto de Clarice Lispector, um dos maiores nomes da literatura brasileira, né, da produção escrita brasileira. Mas ela não se achava capaz, no final da sua vida, depois de uma vida inteira de escrita, ela não sentia facilidade de escrever, né? Ela falava sobre a dificuldade de escrever. Então, se Clarice Lispector tinha dificuldade para escrever, quem somos nós na fila do pão, né? Trazendo aqui uma fala cômica para o nosso encontro. Então, quem somos nós, né? Perto de grandes escritores que morreram, né? Chegaram ao fim da vida tendo dificuldade na hora de escrever, tendo bloqueio, né? De escrita na hora de escrever, tá bom? Então, não é que você não sabe escrever, você só não está utilizando as ferramentas ao seu favor. Não é que você não sabe produzir academicamente, você só está se limitando, você só está pensando e focando nos obstáculos e não nas soluções. Nós vivemos na era da digitalização. A gente pode e deve utilizar sim a inteligência artificial ao nosso favor, a gente deve utilizar as tecnologias de pesquisa e as ferramentas de pesquisa ao nosso favor, e reforço, como eu disse anteriormente, não para fazer pela gente, mas para nos ajudar a produzir, para nos ajudar a chegar onde a gente quer chegar. Tá? Então, usem e abusem sim das produções. Usem e abusem sim das ferramentas digitais. Tá? Elas estão aqui para facilitar a vida humana. É para isso que a tecnologia existe. Mas ela não existe para substituir a nossa escrita. Tá? Eu reforço muito isso, pessoal, por quê? Tem muito aluno que manda trabalho para eu olhar e eu vejo que claramente aquela pessoa foi lá no ChatGPT ou na DeepSeek, né, que é a inteligência artificial chinesa que se lançou agora recentemente. A pessoa foi lá na DeepSeek ou no ChatGPT e mandou a máquina fazer o trabalho por ela, né? E aí a inteligência artificial, ela tem uma característica, aliás, falta na inteligência artificial uma característica que somente a humanidade é capaz de ter, né? Que é o traço da personalidade, que é o traço da emoção, que é o traço, né, da característica humana presente no texto. Você consegue ver quando você lê um texto engessado, quando você lê um texto sem personalidade, você sabe que aquela pessoa copiou do ChatGPT, né? E eu gostaria de lembrá-los que hoje, né, 8 de abril de 2025, a gente vive na era digital, pessoal. Então, existem aplicativos que são utilizados pelos professores de vocês para ler o trabalho de vocês. São máquinas, softwares, né? Onde a gente coloca o PDF do trabalho de vocês, a máquina vai fazer uma leitura e a máquina vai dizer se foi inteligência artificial, o trabalho de vocês, se foi plágio, se você foi lá no Google, copiou lá do Escola Brasil e colou lá no seu trabalho, sem referenciar, certo? Como se fosse você que tivesse escrito. Então, não se assombre se você fizer um texto pelo ChatGPT, fizer o trabalho de vocês pelo ChatGPT, e aí quando você enviar o seu projeto de extensão, o tutor devolver para você zerado. Ah, por que o meu tutor zerou o meu trabalho? Meu trabalho está ótimo. Meu trabalho está maravilhoso. Eu achei que eu ia ganhar um 10. Mas não foi você que escreveu. O professor foi lá, colocou no Copy Spider. Eu uso o Copy Spider, né? Eu faço o trabalho fora da faculdade. Para vocês eu não faço não, tá? Vou logo dizendo. Eu faço trabalho de orientação e produção textual por fora, é mais um extra que eu faço, né, para complementar aí minha renda. Então, eu dou orientação textual aos alunos da UFES, alguns alunos da UERN, né, eu tenho alguns alunos da UVA, que é uma faculdade privada lá do Vale do Acaraú, certo? Acho que é Acaraú. Então, eu faço esse trabalho extra, né, de orientação textual e correção de trabalho textual, e eu uso o Copy Spider para corrigir o trabalho dos meus alunos. Eu corrijo o trabalho primeiro. Se eu eu achar estranho aquele trabalho ali, se eu achar que está muito bonito para o aluno que eu sei que eu tenho, né? A gente sabe a formiga sabe a folha que corta, né? Então, eu vou lá, boto no Copy Spider, e aí o Copy Spider me diz na hora qual parte do texto você tirou da internet, qual foi o lugar que você tirou. Vai me dizer se foi inteligência artificial que fez por você, certo? E aí eu vou lá, tiro um print e mostro para aluno. Então, os tutores de vocês fazem a mesma coisa. Oi! Eu pesquisando, né, sobre o projeto de extensão, né, o primeiro que eu fiz, tinha gente vendendo projeto de extensão pronto, uma média de R$200,
R$ 300, né? Vai dependendo da necessidade, do prazo de entrega. E era comum, de vez em quando entrava um cambista, ele entrava em contato comigo. Ei, cara, eu vi que você acessou o link aí, tá procurando um projeto de extensão, né? Para você, aqui tá R$ 200, mas para você passa 180 aí, passa cartão. Eu disse, não, amigo, eu tava procurando, mas para tomar uma base, entendeu? Porque o meu primeiro projeto de extensão, então eu tô meio perdido, mas não carece de pagar, não, cara. R$ 200 no projeto de extensão, cara, não tô tão desesperado assim, não. Lucas, e conseguiu barato, viu? Conseguiu barato, porque geralmente essa questão da mercantilização da produção escrita, né? Ela geralmente é mais salgada, né? Então, por exemplo, eu já vi aluno de me relatar que pagou R$ 350 para fazer um projeto de extensão por ele. Porque o aluno me mandou o trabalho e eu vi que não era ele que tinha feito. O professor sabe. O professor, quando for corrigir o seu trabalho, ele sabe se foi você ou não que fez. Né? E aí eu cheguei para o aluno e falei mesmo, disse, ó, você me mandou aqui o trabalho, né? Era um aluno até de uma instituição pública que eu orientava. E eu disse, olha, eu sei que você mandou outra pessoa fazer o seu trabalho, porque eu não faço, tá, pessoal? Eu só corrijo. Eu não faço o trabalho pela pessoa. Se você quiser que eu oriente, eu recorto, eu boto um negrito, eu boto em vermelho, boto em itálico, o que é que você tem que corrigir, quais fontes você vai utilizar, aonde você vai utilizar, mas eu não faço pelo aluno. Não faço. Porque eu sinto que eu estou prejudicando aquela pessoa. Enquanto educador, eu me nego a estar nesse lugar, né? Então, o aluno mandou para mim para eu corrigir, e aí eu vi que não tinha sido ele que escreveu. E aí eu fui para ele, joguei limpo mesmo. Eu disse, ó, você sabe que eu não faço trabalho escrito dessa forma, né? Mas você pagou para alguém fazer esse trabalho para você, não foi? Uhum. Quanto foi que você pagou? Tô curioso para saber. Porque o trabalho ficou bem escrito. Não foi barato, né? E a pessoa me falou, ó, eu paguei R$ 350 para fazerem esse trabalho para mim. Um projeto de extensão com 10 páginas. 10 páginas. Ou seja, o cara pagou R$ 35 a página, contando com a capa lá, porque não é o mesmo modelo da gente, né? O projeto de extensão da UFES é outro modelo. E aí o aluno pagou R$ 35 a página porque não quis desenvolver o próprio trabalho, entendeu? E aí é osso, tem essa mercantilização, né? Mas é uma coisa que eu trago para vocês aqui. E eu saio de Matheus, tutor de vocês, e entro em Matheus, professor, formado em pedagogia, graduando de letras em inglês, psicopedagogo, certo? Gestor educacional. É essa pessoa que vai falar com vocês agora. Não façam isso. Vocês podem achar que vocês estão pulando um foguinho agora, né? Que vocês estão pulando uma pequena fogueira, mas vocês vão prejuízo é enfrentar maior uma do que R$ 350. labareda. Tá entendendo? Vocês vão enfrentar uma labareda de fogo lá na frente, que vai ser tão grande, sem o conhecimento que vocês poderiam ter adquirido, que vocês vão pensar, poxa, era melhor eu ter pisado naquela fogueirinha, porque agora eu estou numa fogueira tão grande, porque eu não tenho conhecimento. E aí vocês vão sentir na pele o que não fazerem os trabalhos de vocês. Certo? Você viu, né, é foda, né? que eu procurei você várias e várias vezes, né, porque eu tive minha dificuldade, porque na verdade eu comecei com o projeto de extensão 2, né, e não com um, que acredito que é para ser o normal, mas eu tive minhas dificuldades, aí fui ver vídeo no YouTube, ficava comentando, falava com outras pessoas, aí de vez em quando entrava alguém em contato, ó, cara, tá com dificuldade, fala aí, chamando nesse WhatsApp aí, vou te ofertar aqui um método bom aqui para você fazer. Eu pensava que ele ia dar uma orientação, e aí, filhão, começa com isso aqui, não, depois você pula para essa parte. Não, ele tinha um projeto de extensão pronto, inclusive da Anhanguera, né, / Unopar, e já pronto, era só você colocar seu nome e a matrícula. E é isso, os caras já praticamente têm um negócio disso aí. Isso aí. E é um negócio, e a gente chama isso, né, dentro da linguística, dentro do meio acadêmico, essa prática se chama ghostwriter, né, de inglês. Do inglês que significa escritor fantasma. É uma prática amplamente utilizada, né? Os ghostwriters, eles utilizam aí dessa escassez do domínio da escrita dos alunos de ensino superior, né? Para instigar e vender, mercantilizar mesmo o conhecimento de forma ampla. Né? E nunca indico. Nunca indico porque você acha que você está se livrando de um problema agora, mas você vai encontrar um muito maior lá na frente quando você precisar daquele conhecimento que você não tem. Né?
Pois é, concordo. Obrigado, Lucas, pelo a informação, né? Eu sempre gosto quando vocês trazem esses exemplos, né? Principalmente do Lucas, que não aceitou que fizessem o trabalho por ele. Foi lá na garra e fez. Pois é, tive minhas dificuldades, né? Eu procurei um conselho comunitário aqui, quando eu fiz o meu projeto de extensão. Tive minhas dificuldades, porque o funcionário lá não estava assim, muito afim de me ajudar, né? Responder algumas perguntas. Ele não quis participar, né? Eu tive meio que fazer com minhas palavras mesmo, ver o ambiente, estudar. Mas quando vocês forem fazer um projeto de extensão, procure um lugar onde você seja bem recebido, onde as pessoas sejam mais atentas com você, entendeu? Porque fazer um projeto. Eu fiz praticamente sozinho, né? Eu só usei o nome da associação aqui do bairro do Alto São Manuel. Resumidamente, foi isso. Perfeito, Lucas. E detalhe, tá, pessoal? Eu sempre gosto de trazer essa informação, né? Lucas, com todo esse desenvolvimento dele, ele atingiu a nota máxima e fechou o trabalho, né? Fechou o projeto de extensão, teve nota maior e fez na garra, no suor, né? Na raça brasileira. Foi lá, pesquisou, buscou, perguntou e conseguiu fazer, né? Então, Não é todo esse mundo. bicho de sete cabeças, não. Assim, se você lê o template PDCA tudo direitinho, você consegue ter o seu norte, entendeu? E tem um tutor, né? Que é você, e tem um tutor online também. Então, assim, quem tem a preguiça vai ter mais dificuldade, mas se você foca em ler, está realmente disposto a ir atrás, né, você consegue tirar a nota máxima com, não vou dizer com facilidade, mas o caminho para tirar a nota máxima é praticamente trilhado. Perfeito. E em relação ao projeto de extensão, né, pegando o gancho aí do Lucas, é importante, na verdade, o intuito do projeto de extensão é que vocês vá a campo, que vocês vá no local, que vocês pelo menos visitem o local, Isso. para você ter uma dimensão visual daquele lugar, daquele problema, né? O Lucas, por exemplo, não teve uma boa recepção na associação que ele foi, né? Mas ele foi no lugar, ele viu o espaço, né? Ele conheceu os profissionais, ele pôde ter contato com os problemas a ser enfrentados e facilitou, com certeza, aí o desenvolvimento do trabalho dele, né? Então, evitem tirar da cabeça de vocês do nada, porque vai ser muito mais difícil. Então, vá no local, mesmo que você não faça no lugar, colhe as informações, colhe o miolo ali do que você precisa e vai para casa produzir seu trabalho, entendeu? Mas não tente tirar totalmente da sua cabeça. Pode, você pode fazer hipoteticamente, porque você não vai precisar cadastrar nada no sistema. Então, você pode fazer hipoteticamente, mas vai ser muito mais difícil. Né? Então, vá à escola, vá à empresa, vá à associação, vá ao ciclo comunitário, vá na casa dos recicladores de materiais recicláveis, enfim, saia da zona de conforto. Né? Porque se vocês não se colocarem nesse lugar de sair da zona de conforto, aí vai chegar um momento que vai ficar tão desconfortável que vocês não vão conseguir mais ficarem confortáveis no canto de E a vocês. gente pensa que tem muito tempo, né? Mas quando você vai focando em outras disciplinas, né? Durante o semestre, aí o tempo vai acabando, aí que você vai querer tentar fazer com mais pressa, aí é onde que você pode pecar em alguma coisa e deixar até de ser aprovado, na verdade, né? Porque são 6.000 pontos, né, que você tem que tirar para ser aprovado. E qualquer detalhe que a gente tenta apressar acaba que impacta direto, entendeu? É isso aí, Lucas, é isso aí. E é muito sobre essa gestão do tempo também, né? Porque o projeto de extensão ele libera lá no primeiro dia de aula. Isso. Desde o primeiro dia de aula ele está disponível no portal de vocês, né? Quantos daqui que tem projeto de extensão já fez e já enviou? Vai deixar para o quê? Para a última Eu semana. já fiz, já Aí, enviei. quando chega, olha aí, Lucas. Quando chega na última semana, aí vai a galera arrancando os cabelos que nem tem. Eu vejo careca procurando cabelo para puxar e não tem. Querendo resolver e não consegue. Desesperado. Matheus, me ajude, prorroga o meu prazo. Matheus é só uma andorinha, meu filho. Não faz verão, não, viu? Faz verão de jeito nenhum. Pois é. E é isso. Pessoal, eu vou encerrar a gravação, só a gravação, para a gente ir para